Olá a todos, bem-vindos. Este vai ser o primeiro vídeo de uma série sobre geometria do 11º ano. Neste primeiro vídeo, vamos falar de declive e inclinação. O declive é um conceito que espero já conheçam da matéria do 10º ano. A inclinação vão começar a aprender agora o que é e como se relaciona com o declive. Então, vamos começar aqui por abordar o conceito de o que é a inclinação. E então, a ideia da inclinação é que é relativamente simples. Se eu tiver uma reta qualquer, essa reta vai fazer um certo ângulo com os vários eixos coordenados. Chama-se inclinação ao ângulo que a reta faz com a parte positiva do eixo do x. É este ângulo alfa que eu marquei na figura. E há uma relação entre o declive e a inclinação, que é esta, que eu escrevi aqui, esta equação, m igual à tangente de alfa. E esta relação vai nos permitir, se soubermos um dos valores, descobrirmos o outro. Vamos ainda aqui ver só mais uma questão, ainda em relação ao conceito da inclinação, que é, se nós tivermos uma reta com um declive negativo, portanto uma reta que vem a descer, o ângulo da inclinação continua a ser o ângulo com a parte direita do eixo do x, portanto vai ser este. Não se enganem, não respondam este ângulo que eu estou a marcar a verde, porque no sentido positivo, vamos recordar, no sentido positivo das rotações é neste sentido, o ângulo a verde seria negativo. E uma definição é que a inclinação, estou a passar a figura errada, a inclinação é sempre um ângulo entre 0 e 180 graus. E é o ângulo que a reta faz com o semi-eixo positivo das abscissas. Portanto, são estes os conceitos que nós temos que ficar. Vamos agora ver como é que isto se aplica em alguns exercícios. E então temos aqui o nosso primeiro exercício. Seja a reta y igual a 2/3 de x mais 1, determina a inclinação da reta R. Ora, isto é muito fácil, mas vamos lá rever os passos todos. Portanto, olhando para a equação da reta, nós vamos ver que este número aqui, que está a multiplicar pelo x, é o declive. Era assim que nós identificávamos o declive neste tipo de equação da reta, que se chama a equação reduzida. Então, olhando para a equação, sabemos que o declive é de 2/3. Portanto, aqui 1.1, o nosso declive é igual a 2/3. Então, basicamente, como o declive é igual à tangente de alfa, nós podemos dizer então a tangente de alfa é igual a 2/3. E então, o ângulo alfa, como é que o podemos descobrir? É fazermos o arco tangente de 2/3. Alguns de vocês talvez estejam a estranhar este nome. Vocês talvez chamem a isto a tangente menos 1 de 2/3, que é a opção que está na calculadora. Vamos ver agora na calculadora como é que se faz isto. Portanto, tomem cuidado, ver se a vossa calculadora está em graus. Já agora mostrar-vos como é que isto se faz neste modelo aqui, a virmos aqui ao setup, virmos a esta opção e tenho aqui graus, radianos, gradianos. No caso, esta já está em graus. Se quisesse radianos era carregar aqui, nós vamos metê-la em graus. Já está. E agora eu quero perguntar à calculadora qual é que é o ângulo cuja tangente vale 2/3.
Então, vou reparar ali por cima da tangente, tenho uma opção que é tan menos 1, que é o arco tangente. Então, vou fazer tan menos 1 de, abre parênteses, não se esqueçam dos parênteses para ficar tudo dentro da tangente menos 1, aliás, e tenho aqui o resultado, que era os 33,9,7. Desculpem, tenho que mostrar-vos outra vez a calculadora para verem. 33,69, se eu arredondar às décimas, fica 33,7 graus. E então, isto foi a resposta à linha 1, que era determina a inclinação da reta R. Agora, a seguir determina o ângulo que a reta R faz com o eixo das ordenadas. Portanto, temos aquela reta, y igual a 2/3 de x mais 1. E se calhar, para vocês perceberem isto melhor, agora, vou buscar o desenho da reta para perceberem o que é que nos está aqui a ser pedido. Portanto, o desenho desta reta é este. Como é que vocês poderiam perceber? Não era preciso fazerem um desenho exato, mas já agora como é que se chegava a este desenho? Vamos aqui só recordar. Primeira coisa, olhando para a equação da reta, temos aqui este 1, que se chama a ordenada na origem. É o resultado que o y dava quando o x fosse 0. Se nós substituirmos ali o x por 0, a conta fica só y igual a 0 mais 1, que dá 1, o que corresponde a este ponto, a tal ordenada na origem. E depois, para obtermos mais pontos da reta, aqui este declive que temos indicado, 2/3, quer dizer que a reta, por cada 3 casas que ande para a direita, sobe 2. Reparem aqui, 3 para a direita, 2 para cima, passa neste ponto. Mais 3 para a direita, mais 2 para cima. E assim continuamente, e podíamos obter vários pontinhos da reta. Não que para este problema se fosse muito importante, podíamos só fazer um desenho não muito rigoroso, que não importava tanto. Agora, a grande questão é, pediram-nos o ângulo que a reta faz com o eixo dos y, que é este aqui, que eu estou aqui a marcar agora, a verde como beta. Vamos reparar que nós, na linha anterior, calculámos a inclinação da reta, que era este ângulo aqui, que tem de ser igual, esta linha vê-se mal, vou mudá-la de cor, tem de ser igualzinho a este aqui. E o alfa mais beta tem de ser 90 graus. Então, podíamos dizer assim, o alfa mais o beta são 90 graus. Mas eu sei, por causa da linha anterior, nós calculámos que o alfa era 33,7, a nossa inclinação, o nosso ângulo laranja. Mais beta é igual a 90 graus. Então, agora subtraio 33,7 aos dois lados e vou ficar com o beta igual a 90 menos 33,7, de onde vou chegar à conclusão que o ângulo beta é igual a 56,3 graus. E já fizemos a segunda linha que nos pedia o ângulo, portanto, recordando aqui, o ângulo que a reta faz com o eixo das ordenadas. Voltando cá abaixo, está ali o ângulo verde, o ângulo beta, de 56,3 graus. Vamos até ao próximo problema. Agora, determina a inclinação da reta y igual a menos 4/3 de x mais 2. E então, primeira coisa, devemos sempre, talvez, tentar fazer aqui um desenho. Eu vou pegar num desenho que tenho já feito, que é para ficar mais bonitinho aqui, mas se vocês tivessem que fazer o desenho à mão, como é que poderiam fazer? Primeiro, olhavam para aqui, para o 2, e marcavam a ordenada na origem, que então era neste ponto.
E agora, como o declive é menos 4 terços, então por cada, reparem, é negativo desta vez, por cada 3 casas que vamos para a direita, como o declive é negativo, vamos descer 4. 3 para a direita, 4 para baixo. Passa neste ponto. Andasse mais 3 para a direita, mais 4 para baixo. E bastava unirem os dois pontos e tinham um desenho da reta. Mas, para que é que nós fizemos o desenho? Para nós percebermos, ok, então agora o ângulo que nós queremos é este. Mas nós aqui vamos fazer do mesmo método que fizemos o anterior e vamos ter uma pequena surpresa. Portanto, vamos dizer, o nosso M é menos 4 terços, o M é igual à tangente de alfa, eu esqueci-me de marcar que aqui era o ângulo alfa, e então podemos dizer, ok, então nós sabemos que a tangente de alfa é igual a menos 4 terços. Então o alfa vai ser o arco tangente de menos 4 terços. Mas agora nós vamos à calculadora e a calculadora vai-nos fazer aqui uma rasteira. Então, reparem, vou à calculadora, tangente menos 1 de, abre parênteses, menos 4 sobre 3. E esta conta está-me a dar menos 53,1, se eu arredondar às décimas. Então, supostamente, a calculadora está-me a dar que o meu alfa é um ângulo de menos 53,1. Mas isso não bate certo com o que está ali na figura. Menos 53,1 seria um ângulo aqui para baixo. Aliás, é este ângulo para baixo que a calculadora nos está a dar. Porquê que ela nos está a dar este resultado? Porque há dois ângulos que têm a mesma tangente. E a calculadora está-nos a dizer o que fica mais perto de zero. Então o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos dizer, isto não é o ângulo alfa, isto é um ângulo beta. Portanto, vamos aqui apagar, isto não era alfa, isto era um beta, e o alfa é igual ao beta. Agora vamos só reparar que este bocado todo são 180 graus. Então, o alfa é igual ao beta mais 180, que é igual aos menos 53,1 mais 180. O que vai dar um resultado de 126,9 graus e já calculamos a inclinação da reta que nos pediram. Vamos até ao próximo problema. E então agora determina a inclinação da reta que passa nos pontos A31 e B73 aproximado às décimas do grau. Então, primeiro vamos aqui mais uma vez meter a figura. Portanto, desta vez a figura era mais fácil porque era só marcarmos os dois pontos e unir, mas agora o que este problema é diferente, não é difícil, é só diferente, é que desta vez não temos o declive. Só temos dois pontos. E então, temos que nos lembrar de uma fórmula que vocês aprenderam no 10º ano, que era a fórmula de como se obtinha o declive a partir das coordenadas de dois pontos, que eram yb menos y da sobre xb menos x de a, que se fizermos aqui as continhas, vamos ter y de b é 3, menos y de a é 1, x de b é 7, menos y de a, que é 3. Isto dá 2 quartos, o que simplifica para 1 meio. O que quer dizer que o declive desta reta é 1 meio, e agora vamos descobrir a inclinação da maneira do costume. Antes disso, vamos aqui só notar o que é que quer dizer o declive ser 1 meio. Bem, o costume quer dizer que por cada duas casas que a reta ande para a frente, sobe uma. De mais duas, sobe uma. Esta
conta dos 2/4, o que ela queria dizer era que do A até ao B andámos 4 para a direita e subimos 2, que no fundo é a conta que está aqui no declive. Diferença entre os y é este 2. Diferença entre os x é este 4. Mas agora já temos o 1/2 e então podemos dizer, ok, então o m é igual a 1/2, o m é igual à tangente da inclinação, 1/2 é igual à tangente da inclinação, e vai daí que então a inclinação é o arco tangente de 1/2, que podemos mais uma vez ir à calculadora. Deixem-me se calhar limpar isto. Como é que se... Ok, era assim, só para não ter outras contas para vos confundir. E arredondado às décimas, isto dá 26,6 graus. Ok, vamos até ao próximo problema. Escreve a equação reduzida da reta de inclinação 30 graus que passa em 2 raiz de 3, 5. Portanto, agora estamos numa situação diferente. Mais uma vez, só para vos situar, temos aqui o desenho da situação. Temos uma reta que passa neste ponto que nos indicaram no enunciado, que é o 2 raiz de 3, 5. Podem ver, está aqui marcada a abscissa, a ordenada está marcada no eixo dos y. E esta reta que passa neste ponto tem uma inclinação de 30 graus, quer dizer que este ângulo aqui era de 30. Porquê este aqui? Porque o ângulo que ela faz com esta linha horizontal tem de ser igual ao ângulo que faz com o eixo dos x, só que esse já sai um bocadinho da figura aqui para a esquerda. Mas este ângulo é de 30 graus, e então agora vamos fazer o problema um bocadinho ao contrário. A relação que nós sabemos continua a ser verdadeira. O m é igual à tangente de alfa, portanto, neste caso, o nosso m é igual à tangente de 30. E agora, esta tangente de 30 graus é um valor que vocês têm que conhecer da tabela trigonométrica. Portanto, quem está no 11º a estudar geometria, falou primeiro de trigonometria e terá falado da tabela trigonométrica. De qualquer das maneiras, para quem tiver perdido, eu vou pôr aqui a tabela trigonométrica, só para recordarem. Esta é a tabela que vocês têm que saber de cor, e o valor que nos interessa, portanto, é na tangente e é nos 30 graus, é este aqui. É o raiz de 3 sobre 3, que vai ser o declive da nossa reta. Nós queremos escrever a equação desta reta. Então nós já temos o declive, raiz de 3 sobre 3. Então já podemos escrever que a nossa equação é raiz de 3 sobre 3 x mais b. Só nos falta determinarmos a ordenada na origem. Mas vamos cá recordar, no enunciado nós tínhamos um ponto que está aqui marcado, 2 raiz de 3, 5. E vamos usar esse ponto, portanto, 2 raiz de 3, 5. Vamos marcar aqui as coordenadas. 2 raiz de 3, 5. E vamos substituir o x e o y para descobrirmos a ordenada na origem. Então vamos ficar com 5 é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 2 raiz de 3 mais b. Ok, agora vou fazer esta conta devagar para não vos confundir. E então vou reorganizar aqui primeiro os números. 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3 mais b.
Então agora o que vou fazer é, primeiro vou juntar a raiz de 3 com a raiz de 3. E vou ficar com 5 é igual a 2 vezes 3 sobre 3 mais b, onde basicamente as duas raízes de 3 multiplicaram-se e deram 3. Só que agora tenho um 3 em cima e um 3 em baixo a multiplicar. Posso cortá-los. É como se dividisse naquela fração por 3 em cima e em baixo. E então a equação fica mais simples e fica 5 igual a 2 mais b, onde se eu subtrair 2 de ambos os lados, fico com 3 igual a b. Então descobrimos a ordenada na origem. Mas nós já tínhamos o declive, vamos aqui recordar, estava aqui em cima, raiz de 3 sobre 3x mais b, e acabámos de descobrir que o b era igual a 3, está aqui o nosso resultado, que se repararem, estava aqui na figura. Era este pontinho, ordenada na origem 3. Então, vamos só escrever o nosso resultado final, que é y igual a raiz de 3 sobre 3 x mais 3. E está a resposta a este problema. Vamos até ao próximo. E agora diz-nos, determina o ângulo formado entre estas duas retas. Então agora vamos primeiro olhar para o desenho, que é para nós percebermos a lógica do que vamos fazer. Portanto, mais uma vez tenho aqui as duas retas, só para vos recordar como é que poderiam fazer o desenho. Não é que fosse preciso para este problema, mas é sempre um conhecimento útil de vocês terem. Por exemplo, esta reta, y igual a 2x mais 1. Primeiro, eu olho e tenho uma ordenada na origem de 1. Quer dizer que a reta vai passar neste ponto, x igual a 0, y igual a 1. E depois, como o declive é 2, que é como se fosse 2 sobre 1, quer dizer que por cada uma casa para a direita, sobe 2. E podíamos desenhar esta reta, se não a tivéssemos já aqui feita. Da mesma maneira, a segunda reta, 1/3 de x menos 1. Então, primeiro marcamos o ponto 0 menos 1, que é a ordenada na origem, e depois o declive 1/3, 3 casas para a direita, uma para cima, 3 casas para a direita, uma para cima. E temos o nosso desenho, era só unir os pontos das retas. Mas ok, nós já temos o desenho feito, então agora vamos explicar aqui o conceito. A ideia por trás disto é de que eu vou descobrir as inclinações das duas retas. Vou descobrir a inclinação desta reta, que vou chamar alfa, e vou descobrir a inclinação desta reta, que vou chamar beta. E o ângulo entre as duas retas vai ser igual à diferença entre as duas inclinações. Para vocês perceberem isso, vou fazer aqui umas linhas auxiliares primeiro. Portanto, imaginem que eu tenho esta linha. Primeira questão. Conseguem reparar, por exemplo, aproveitando que esta está já mais perto, que o ângulo beta, que é a inclinação da reta verde, tem que ser igual a este. E porquê é que tem que ser igual? Porque como a linha rosa é paralela ao eixo do x, duas linhas paralelas têm que fazer o mesmo ângulo com uma terceira linha, com a linha verde. Pela mesma lógica, este outro ângulo que eu vou marcar agora aqui, o alfa, é igual à inclinação da reta azul. E agora então vou limpar aqui um bocadinho o desenho para nós percebermos então o que é que vamos fazer. Basicamente, vamos fazer assim. Eu vou dizer, ok, este ângulo todo é o alfa. Vou fazer aqui a várias cores. Este é o beta. E este, outra cor, este aqui, que é o que eu quero saber, que é o ângulo entre as duas retas, é o alfa menos o beta, que é apenas a diferença entre as duas inclinações. Então agora eu vou
eu vou calcular a inclinação de cada uma das retas. Então, a primeira reta tem m igual a 2. Quer dizer que a tangente do ângulo alfa, que é a inclinação da reta azul, é igual a 2, onde o alfa é o arco tangente de 2, que vamos mais uma vez à calculadora procurar qual é que é esse resultado, e vamos ter aqui 63,43 graus. Agora, para a reta verde, para o ângulo beta da reta S, o declive é 1/3, o que quer dizer que a tangente do ângulo beta é igual a 1/3 e o ângulo beta é igual a 2 menos, estou a dizer mal, nada 2 menos, o ângulo beta é igual ao arco tangente de 1/3. E então vamos mais uma vez à calculadora procurar o valor. Então tangente menos 1 de 1/3, 18,43, que é o nosso ângulo beta, 18,43 graus. E então, agora o ângulo entre as retas é igual ao alfa menos beta, que é 63,43 graus, menos 18,43 graus, o que é igual a 45 graus. Portanto, a ideia é de que o ângulo entre as duas retas pode ser calculado fazendo a diferença entre as duas inclinações. Vamos agora até ao próximo problema, que é de novo a mesma questão, mas agora entre duas retas de declives negativos. Então, vou só passar diretamente o desenho das duas retas, só para vos mostrar o conceito, mais uma vez. Desta vez não vos vou amassar com como é que se podia obter o desenho, já vos amassei muito com essa questão. Vamos só aqui dizer que, então, basicamente, de novo, eu tenho aqui este ângulo alfa, que é a inclinação da primeira reta, da que tem declive positivo. Depois vou ter um segundo ângulo beta, que é a inclinação da segunda reta. Este ficou feio, assim. E vai ser a diferença entre os dois ângulos que me vai dar o ângulo formado entre as duas retas. Pode custar aqui um bocadinho mais a ver por causa da reta de declive negativo, mas então vamos de novo desenhar uma linha auxiliar e vamos aqui só ver. Este ângulo aqui tem que ser igual ao alfa que está lá marcado em baixo. Mais uma vez, porque a linha rosa é paralela ao eixo dos x. E este ângulo aqui também tem de ser igual ao ângulo beta que está lá em baixo. E o ângulo entre as duas retas há de ser ou este, ou também podíamos dizer que pode ser este. É o que for mais pequeno deles os dois. Já agora um pequeno pormenor só para recordarmos. Quando temos duas retas, elas formam sempre dois pares de ângulos. Que eu estou a marcar a laranja e o que eu estou a marcar a verde. Diz-se que o ângulo formado entre as duas retas é o que for mais pequeno desses dois ângulos. Então vamos agora resolver o problema. Primeiro vamos achar o alfa e o beta. E então fazemos como costume. Então o m da primeira reta é igual a 3 meios
E então a tangente do ângulo alfa é igual a 3 meios. Logo, o ângulo alfa é a tangente menos 1 de 3 meios, ou arctangente, agora estou a usar a notação de tangente menos 1. Mas vamos cá na calculadora, tangente menos 1 de 3 meios, estava a pôr os parênteses, 56,3. Agora, vamos ao ângulo beta, vamos só ali acima ver, era menos 5 quartos, inclinação da segunda, o declive da segunda reta. Isto quer dizer que supostamente o nosso ângulo beta seria o arco tangente, ou, vamos escrever tangente menos 1, é a mesma coisa, de menos 5 quartos. Só que agora, vamos recordar-nos, isto já nos aconteceu num problema anterior, se eu só fizesse a tangente menos 1 de um declive negativo, ia-me dar este ângulo para baixo. Então, para eu obter o beta, que é o ângulo para cima, é essa tangente menos 1 que me vai dar um ângulo negativo, eu vou somar 180 graus, porque este bocado todo dá 180. Portanto, este aqui. Ok, então vamos lá à calculadora primeiro. Vamos fazer tangente menos 1 de menos 5, tenho que meter os parênteses, menos 5 quartos, que dá menos 51,34, menos 51,3, por exemplo. Mas agora, menos 51,3 mais 180. O que nos vai dar menos 51,3 mais 180, 128,7. Ok, esta é a inclinação da reta verde, da que tem declive negativo. Tem uma inclinação superior a 90 graus. E agora fazemos a diferença entre as duas inclinações. Portanto, o ângulo entre as retas é igual aos 128,7 menos 56,3, o que dá 72,4 graus. Se por acaso este ângulo que calculamos aqui nos desse maior que 90, o que não foi o caso, queria dizer é que teríamos encontrado o ângulo entre as duas retas, o par de ângulos, que era maior do que 180. E se fosse esse o caso, o que teríamos que fazer era subtrair o valor obtido a 180. Neste exercício não foi preciso, porque como obtivemos um resultado menor que 90 graus, já obtivemos o menor dos ângulos formado entre as duas retas. Ok, e agora vamos a mais um problema. E então agora temos aqui o próximo problema, temos duas retas e temos, primeiro, determina a inclinação da reta R. Portanto, vamos aqui só ver, por engano até já tinha aqui o desenho colocado, mas qual destas duas que estão desenhadas é que é a reta R? Tem de ser a reta azul. Como é que eu sei só de olhar é que a reta S tem um declive negativo? Então tem que ser a reta que vem a descer. Então, por exclusão de hipóteses, a reta R tem de ser a que vai a subir. Mas há aqui mais questões que nos permitem identificar que era esta a reta, mesmo que não tivéssemos o desenho. Porquê? Este tipo de equação chama-se equação vetorial da reta e o que ela nos diz é aqui esta primeira entrada é um ponto, o 2, 1, se nós repararmos, está aqui o pontinho 2, 1, é um dos pontos da reta e depois temos aqui um vetor diretor da reta. 3, 4. O que quer dizer
que basicamente há aqui uma seta que anda 3 para a direita e 4 para cima e obtém um novo ponto da reta, um vetor com a direção da reta. Isto parece muito parecido com as contas do declive, não é? Porque de facto há uma relação entre o vetor diretor e o declive que eu espero que vocês se lembrem ainda do 10º ano, que a relação era esta: o m é igual ao y do vetor diretor sobre o x do vetor diretor. E então, em relação à reta R, portanto, o declive da reta R, se o vetor diretor é 3, 4, o declive é 4 terços. E se já temos o declive, tal como fizemos nos outros problemas, podemos ir buscar a inclinação. Da mesma maneira, podemos dizer, ok, então há aqui este ângulo alfa e o declive da reta R é igual à tangente do ângulo alfa. Logo, a tangente de alfa é igual a 4 terços e o alfa é a tangente menos 1 de 4 terços, que é mais uma vez uma questão de calculadora para nós vermos. E então, tangente menos 1 de 4 terços, 53,1. graus. E então já descobrimos a inclinação da reta R. E agora, determina o ângulo formado entre as retas R e S. É parecido, a única coisa que mudou é que desta vez tínhamos a equação vetorial, tivemos que saber ir ler o declive da reta R aqui. Mas agora já temos o declive, a inclinação até da primeira reta, da azul. Podemos ir descobrir a inclinação da segunda reta, da reta verde, que tem declive menos 5/6, portanto na linha 7,2, esta resolução foi da 7,1. Vamos lá, a 7,2, a reta S tinha equação y igual a menos 5/6 mais 5. Então o m da reta S é menos 5/6, o que quer dizer, vamos dizer que a inclinação da reta S, vamos chamar-lhe aqui este ângulo beta, o que quer dizer que a tangente de beta é menos 5/6, de onde o ângulo beta, mais uma vez, seria a tangente menos 1 de menos 5/6, mas, mais uma vez, tenho que ter cuidado, como o declive é negativo, a calculadora vai-me indicar este ângulo aqui para baixo. E eu não quero o ângulo que está ali marcado a vermelho. Portanto, este é o que a calculadora dá. E então, como eu quero é o beta, vou notar que estes dois juntos fazem 180. Então, se eu à resposta da calculadora somar 180 graus, vou obter o ângulo beta. Então, vou aqui e somo 180 graus. E então, agora vamos à calculadora ver qual é que é a tangente menos 1 de menos 5/6. Que é menos 39,8 graus. Mas agora vamos somar 180 graus. E então, pegamos neste resultado, menos 39,8 mais 180, dá 140,2 graus. E então, agora,
continuar, vamos achar o ângulo entre as duas retas, só para recordarmos, nós já tínhamos a inclinação da primeira reta, o alfa, tínhamos descoberto na primeira linha, vamos ali acima procurar, era 53,1. Acabámos de descobrir o beta, 140,2. E, mais uma vez, vamos aqui perceber que é mais fácil, por esta linha auxiliar, este ângulo tem de ser igual ao alfa, este tem de ser igual ao beta, e o ângulo entre as retas tem de ser igual à diferença entre as duas inclinações, neste caso beta menos alfa, porque o beta é maior. E então, beta menos alfa é 140,2 menos 53,1 graus, o que, vamos cá fazer, 140,2 menos 53,1 dá 87,1 graus. Ok, este era o último exercício, portanto só vamos recapitular aqui o conceito que nós falámos desde o início. Portanto, a inclinação é o ângulo que a reta faz com a parte positiva do eixo do x, com o lado direito. É dado é relacionada com o declive pela tangente de alfa. Há uma relação entre as duas coisas. Podemos usar como se fosse uma equação. Se soubermos o declive, podemos descobrir a inclinação. Se soubermos a inclinação, podemos descobrir o declive. Termos atenção que se a reta tiver um declive negativo, a inclinação continua a ser o ângulo que faz com a parte direita do eixo do x. É este ângulo que está aqui marcado na figura, mas que a calculadora nos vai dizer este resultado. Aqui é um ângulo negativo, que nós sabemos que nunca pode ser, porque a inclinação é sempre um ângulo entre 0 e 180, e então o que fazemos, como fizemos nos exercícios lá em baixo, é somar 180 graus para obtermos o ângulo alfa. Portanto, chegamos ao fim. Espero que tenham percebido. Espero que este vídeo vos seja útil. Adeus e até à próxima.